Boa tarde a todos. Tá? Primeiramente, bem-vindo aqui à Belmetal. Agradeço a presença de todos. Tá? Meu nome é Eiji, tá? Junto comigo o Paulo. Nós somos da parte técnica. Tá? Então, a gente vai fazer um breve resumo do que é a nossa linha de produtos. Então, a gente vai dar uma geral, vai ser um pouco corrido, tá? Porque o tempo, infelizmente, não nos ajuda muito, né? E também para não atrapalhar os senhores, tá? Para poder visitar o restante da feira, tá bom? Inicialmente, vamos falar um pouquinho só da empresa, né? A empresa surgiu em 1962, né? E aí a gente atua bastante na parte da construção civil e tem a parte também da indústria, né? Transporte, bem de consumo, eletricidade, tá? E a parte de plásticos também, né? Então, vendemos a parte ACM, policarbonato, LED. Então, tem toda essa gama de produtos, tá? Que fazem parte também do grupo. Para que a gente recomenda o uso do alumínio, né? Então, por alguns motivos. Primeiro, porque é o terceiro elemento químico mais abundante no nosso planeta. Quer dizer, é um material que se encontra facilmente, né? E tem bastante quantidade. Então, tem ainda muita exploração aí para ser feita. Essa questão do uso dos materiais, da exploração do solo, da natureza, alumínio tem alguma vantagem sobre os outros, plástico e ferro, ou destrói muito a natureza? Não, então, o alumínio, tá, comparado a alguns outros materiais, primeiro porque uma das que a gente coloca assim em bastante destaque, que é a parte de reciclagem. E o alumínio é infinitamente reciclável. Você pode... Hã? 98% você consegue reciclar, Exatamente. né? Então você consegue reciclar E os 2% é que o eles... pessoal é relaxado mesmo, não consegue devolver. Isso, exatamente. Então, tem essa parte da reciclagem, que é o destaque da parte do alumínio. Tá? Tem a parte da resistência também, que a gente vê que o alumínio está fazendo ele bem desenhado, ele vem com uma geometria bem feita, tá? Ela resiste, assim, equipara-se inclusive ao aço, né? Então, a gente consegue chegar aos formatos para conseguir atender, inclusive, esse tipo de mercado, né? A baixa densidade também é um fator muito importante, porque ele é leve. Sendo leve, tá? É fácil de transporte, é fácil de manuseio, tá? Assim, até em carroceria de caminhão, por exemplo. Então, a carga excedente que você teria em ferro, você pode estar utilizando esse para transportar mais carga. Então, tem vários fatores no alumínio, né, que ajudam para isso. Tá? A trabalhabilidade também, né, o alumínio é muito fácil de trabalhar. Corrosão, nem se fala, né? A gente tem os produtos em ferro, por exemplo, a gente tem esse problema de corrosão, né? No alumínio, a gente tem a parte de corrosão, porém, é menor. Então, a gente tem essa vantagem, né? Acabamentos também, a gente dá para pintar. Acabamento, a gente consegue pintar, anodizar. Então, tem assim, várias possibilidades também, tá? E o reciclado que eu já comentei. Da parte de linhas de produtos, né, da construção civil, tá? Nós separamos em dois segmentos, que é a parte residencial e a parte comercial, tá? Na parte residencial, tá, temos a linha Smart 1.6 e a Smart 2.0, que atendem a linha, principalmente a Smart 1.6, que é a linha popular, a Smart 2.0, que é de popular para médio, então dá para ser utilizada uma mescla desses dois produtos, tá? A Imperial 2.5 e a Imperial 3.5, que é a parte de médio padrão, médio e alto padrão, tendo que a 3.5 já seria para alto padrão, tá? A Supéria, que já seria uma de altíssimo padrão, tendo em vista a porta, tá, que a gente colocou ali,
e a parte de oscilobatente, né? E os guarda-corpos, que são a linha de estilo grade, tá? Aí já atende médio, alto padrão, isso conforme a necessidade, né? A parte comercial, né, que é a parte de fachadas, né? Então temos a linha Atlanta. A Atlanta também temos a linha para fachadas, né? E a Intrivon. A Grid Sky, que normalmente a gente utiliza ela no térreo, né? E muito em coberturas também. E a Offset, que agora é a nossa menina dos olhos da parte de fachadas, né? E que ela assim, é muito fácil de trabalhar com ela e é uma velocidade incrível de produção, né? Tanto de produção em fábrica como produção de instalação. Para vocês identificarem, tá, os produtos, então nós colocamos os logotipos, as logomarcas, né, de cada produto, para ficar de fácil identificação, tá? Então a Smart 1.6, a Smart 2.0, a Imperial 2.5, a Imperial 3.5, a Superior e a Estilo Grade. Vou começar falando sobre a Smart 1.6, que é do segmento popular. Mas popular não entende, assim, tem muita gente que acha que popular é qualquer coisa, é baratinho, não tem muita importância. Pelo contrário, o popular, hoje, que é exatamente da Minha Casa Minha Vida, tem que atender aos requisitos. Então, ela é normatizada, tem que passar todos os ensaios, todos os testes. Então, é um produto até muito bem feito. É um produto bem acabado para poder atender esse produto. Tá? Se a gente não conseguir entrar no PBPQH, a gente não consegue entrar como fornecedores desse produto. Então, inclusive eu, né, fui visitar uma casa de uma amiga minha, que ela comprou, e ela precisava de uma ajuda com relação a algumas coisas da casa, e eu fui dar uma olhada sobre esse empreendimento. E esse empreendimento, você vê o piso, você vê as esquadrias, você vê como que ela é feito, assim, nome popular é por causa do tamanho e do preço, porque os produtos colocados lá são de boa qualidade, né? Já ouvi até uma reunião que eu tive na FEAL, que ele falava assim, que o problema da pessoa que ganha pouco, pobre, né, é que ele não reclama, né? E aí o problema do não reclamar é o seguinte, ele não tem dinheiro, compra um negócio, quebra, e a única coisa que ele fala Deus quis assim, quebrou, paciência, entendeu? E não reclama. Agora o rico não, o cara que tem dinheiro, ele sabe quanto que ele gastou, ele sabe o valor do produto, então ele vai atrás, ele vai questionar por que aquele produto danificou, por que ele não atendeu os requisitos, entendeu? Então, para acabar um pouquinho com essa coisa de pobre, não reclama, então ele tem que ficar com aquela coisa porcaria, está acabando. Então, mesmo a pessoa não tendo condições, ele vai ter um produto de qualidade. Ele vai ter pelo menos um produto que atenda todas essas necessidades. Tá? Então, é só para tirar um pouquinho essa imagem do popular, é coisa baratinha, é coisa frágil, não é nada disso. Tá? O popular é somente para atender a camada que consegue pagar aquela quantidade, porém, com um produto de qualidade. Então, é exatamente como eu falei, né? Principalmente para atender o segmento HIS, que é a Minha Casa Minha Vida, ele consegue atender as regiões, né, todas as regiões, até 5 pavimentos, 15 metros. Os tipos de instalação. A Smart 1.6, ele tem 3 tipos de instalação. Ela pode ser com sistema de contramarco, tá? Eu acho que a maioria conhece contramarco, né? Então, ela é feita com a fixação do contramarco, tá? Tem a fixação com chumbamento direto, que é o sistema pacote, quer dizer, a pessoa vai lá, coloca lá e faz o chumbamento com a massa, tá? E o sistema de instalação no vão acabado, que é o sistema de fixação química, tá? Onde a gente usa a cola de poliuretano, tá? Em volta do vão, tá? E
cola a esquadria, tá bom? A fixação química, tá? Tem uma vantagem com relação aos outros, porque você tem o vão acabado, você deixa a obra rolar, passar, né? E ir fazendo, tocando a obra, depois você entra para colocar a esquadria. Falar um pouco do design dela, que ela é arredondada, né? Ela tem um jeitinho, assim, até delicado, né? Porque ele é meio arredondado, tá? Quem olhar ele, assim, de frente, vai dar até uma impressão que ele é um pouquinho maior, né? Por causa dessa parte arredondada, tá? As folhas são montadas 90 graus, é cortado a 90 graus, usinado e feita a montagem, tá? E usa vidro simples e sem baguete. Esse sistema todo ele é sem baguete, tá? Dá para fazer na tipologia de janelas e porta-correr, né, um montante central, e que é feito com a vedação periférica dupla, né? Tem sempre a vedação dupla em todas as esquadrias. Isso vai valer para todas as nossas esquadrias, tá? Essa preocupação. Existe um clique, que é uma tampa opcional, tá, nesse sistema, porque tem pessoas que não gostam de ver aquele parafuso aparente. Aí quer que esconder esse parafuso, então tem uma tampa, um cliquezinho lá que você coloca, acaba desaparecendo. No nosso produto que a gente colocou aqui, está com a tampinha para dar aquela escondida, né? Tem uma sacada nossa aqui, né? Das venezianas. A folha de veneziana, geralmente ela é mole, muito fraca, né? Porque além do perfil ser ser pequeno, tá? Para você estabilizar ela é um pouquinho complicado. Então, a nossa ideia foi o quê? Colocar em uma paleta central, tá? Um olhal e fazer a fixação dessa paleta. Então, fazendo isso, você consegue manter a folha bem estável. Então, ela fica assim, bem firme. Quem tiver a curiosidade pode ir lá, mexer, você vai ressentir. Ela é bem acabada, bem travada. A gente tem essa preocupação, né, dos componentes. Então, os componentes foram criados para essa linha, tá? Então, teve toda uma preocupação de criar os componentes para ter, sim, para que ela tenha um desempenho satisfatório. Então, por exemplo, o nosso trilho, tá? Aqui ele é uma base reta, tá? Para ter mais contato com a rodana. Então, a rodana também com a base reta, ela vai ter um contato assim, maior para ter esse deslize, né? Para não comprometer, né? E aí tem as partes de conexões, né? O caixa de dreno, então todo colocado lá, né? Aqui, vou falar um pouco da fixação química, onde o marco, tá? Na fixação dos caixilhos químicos, ele é um marco só, em toda a volta. Então, ele faz os 4 lados com um marco só. E aí, no começo, tinha aquela preocupação. Pô, mas se tendo isso, a parte de baixo vai ficar comprometida. Ela não vai conseguir atender a água, né? Quando tiver a água, ela fica sem a vedação. Então, foi feito um perfil exclusivo, um perfil para fazer essa barreira, né, de água. Então, ela é colocada ali, você preenche aqui com a cola de poliuretano e encaixa ela. A cola vai dar adesão e a estequidade. Como eu disse, né, para atender todas as regiões, a gente fez uma composição de vários perfis para atender essas solicitações. Então, é o mesmo perfil que vai dentro, vai fora, mas daí a gente, com 3 possibilidades, a gente consegue fazer várias composições para poder estar atendendo as regiões. Isso também, né, tanto para aqueles perfis de janela, como perfis para porta. É a mesma coisa. A gente fez as composições exatamente para poder estar fazendo isso. Repare que depois eu vou até falar no final, a mão de amigo, tá? De todos os nossos produtos, tá? Ela tem um formato muito semelhante em todas as linhas. Aí lá no final eu falo do que é. Então, dentro daquele catálogo nosso também, você vai encontrar o que a parte de usinagem, né? Tem mostrando todas as usinagens,
né, das tipologias que a gente colocou no começo do catálogo. Então, ali é uma tipologia básica, tá? Dá para fazer outros e vários tipos de tipologia, porém, nós colocamos alguns que são os principais e mostramos as usinagens das principais também. E tem o estampo, que também dá para ser comprado ou dá para ser por comodato, né? A pessoa consegue adquirindo para poder montar, para fazer a usinagem. Aqui, vou falar um pouquinho da parte de fixação química, que pode ser, como a gente colocou como uma tecnologia diferente na fixação da esquadria, né? Então, a gente vai colocar só uma rapidinho, só para mostrar como que é feito, né? Então, a gente vai lá, pede para o pedreiro já deixar o vão, tá? Nivelado, requadrado, aprumado, direitinho, né? Já acabado. Pronto, só vai lá, faz a checagem de nível e prumo para ver se está tudo ok. Tá? Faz toda a limpeza do vão, tá? E aí utiliza-se, pega a espuma, né? O adesivo, né? E vai passando pela parte interna, tá? Então, toda a parte do perímetro inteiro, você vai colocar essa cola. E tomando cuidado na parte inferior, tá? Porque você vai ter que fazer em torno de 15 centímetros, tá? Na altura, toda a parte interna, tá? Aqui é toda a parte externa e aqui é a parte interna, onde vai ser apoiado, no peitoril. Colocar a cola. Essa cola para que é? Essa cola é para ajudar na parte de estanqueidade, tá? Porque aí a gente sabe que o acúmulo de água, maior acúmulo de água vai acontecer na parte inferior. Então, é uma proteção extra que a gente colocou. Feito isso, tá? Na montagem, tá? Uma preocupação nossa também foi de que colocasse nos cantos um pouco mais de espuma, tá? Um pouco mais de cola também, para evitar qualquer tipo de infiltração, né? Nas emendas, né? Inclina-se ela um pouquinho para estar colocando, a gente coloca 25, porque é um número que a gente achou legal para colocar também, né? Numa inclinação boa. Para quê? Como a gente colocou na cola na parte de baixo, tá? E ela tem todo o perímetro uma gacheta, se a gente colocasse na parte de baixo e empurrasse ela reto, você ia empurrar a cola com a borracha. Então, para evitar isso, inclina-se, coloca na parte inferior primeiro, depois empurra ela, tá? Colocando aqui. Feito isso, com martelo de borracha, dá uma batidinha para que fique todo uniforme, todo o conjunto na mesma espessura. Aí, o teste, faz um teste, tá? Rápido, para ver se ela está correndo legal, porque se por acaso o voo estiver um pouco torto, ela pode, talvez você tenha que fazer alguma compensação para tentar ajustar ela, mas se você já verificou nível prumo, provavelmente não vai ter esse tipo de problema. Mas é bom sempre checar para não ter esse tipo de... Depois, né? Porque a cola secou, a gente fica difícil de tirar. Feito isso, a gente, por norma, tá? Nós temos que fazer uma fixação mecânica. Então, a gente não consegue escapar da fixação mecânica. A fixação química, né, com a cola já dá uma aderência incrível, mas por norma a gente tem que colocar a fixação mecânica. Então faz-se 2 furos, um em cada lado, tá? Coloca o parafuso e bucha e deixa ele travado. Aqui são as tipologias, como eu disse, tipologia básica. Dá para ser feito em várias outras, mas a gente não coloca tudo porque também a gente assim, deixa a criatividade de vocês também fazer. A linha do Smart 2.0. Na 1.6, eu esqueci de comentar, mas a gente sempre olha pela bitola aqui, tá? Então, aqui que a gente fala que tem 2 centímetros, quer dizer, são 20, né? Lembrando sempre que no 1.6, 2.0 não é versão, tá? A gente coloca como bitola. Então, sempre lembrar, 1.6 é 16, 2.0, 20. Então, são as bitolas dos produtos, tá? Que a gente, quando colocou 1.6, teve essa preocupação. Será que a pessoa vai falar assim, pô, então 2.0 já é uma versão nova, né? Então, esquece 1.6, vamos partir para 2.0. Não é.
1.6, bitola 16. 2.0, bitola 20. Ok? Aqui já parte para um padrão um pouquinho melhor de casa. Então, né, nas persianas, aqui já vai ter contramarco, tá? E sistema pacote também. Tem um design também arredondado que segue o padrão da Metal. O vidro é simples. Aqui já pode ser colocado com ou sem baguete. Tá? Então tem as persianas integradas, tem as venezianas, a dupla vedação que eu falei que todas elas teriam, tá? E tem os baguetes horizontais e verticais diferenciados para uma é beleza e outra para identificação também. Você pode ir colocando isso aí para identificar a qualquer altura, qualquer largura. A vista frontal do produto, quer dizer, essa vista que você tem do produto, tem 38 milímetros, tá? Ela tem a bitola de 20, tá? E 60. A 60, então, a 20 fica naquela situação, né, que eu tinha comentado. 60, quando a gente coloca, tá, é por causa, não da, assim, para ter esse referencial, que tem mão de amigo com 6 centímetros, tá, saindo. Tá, essa aqui é a opção, né, você consegue fazer com baguete, sem baguete. Tá, novamente, bom, aqui é a preocupação. Quando a gente coloca, quando tem caimento de 2,5, muita gente acha, mas todos têm caimento 2,5. A gente coloca porque é uma coisa importante, você ter o caimento para escoamento d'água. Então, é colocado isso. Tá? É feito não só pelo caimento, mas tem os rasgos de drenagem. Tá? É colocado também os componentes, como a caixa de dreno. Né? Tem a preocupação da aba interna ser alta também, para evitar exatamente a entrada de água. Né? E a preocupação ainda com relação aos componentes é não ter que ficar fazendo muito furo. Então tem encaixe que já é feito para isso mesmo. Então a gente consegue colocar, tá, o contrafecho e não precisa fazer furo, é somente dar o aperto para ela fazer o travamento. Para fazer a parte da integrada, tá, temos algumas opções. Tá? No caso da janela, existem obras que não gostam muito daquela tampa arredondada, então a gente tem a parte da tampa mais reta. Tá? E na parte da porta, fica com uma tampa única. Mas isso aí é porque para a gente também não ter uma assim, o estoque também ficaria muito cheio para vocês, né? Tem que estocar mais uma caixa, né? Então a gente tem para a janela, que é uma coisa mais sutil, duas tampas que você pode estar trocando, e para a porta uma tampa única, que ela é bem maior. Ainda com relação à persiana integrada, tá? São perfis leves, fácil de montar, tá? Com todas as usinagens colocadas também no catálogo. Então, com relação ao como que é feito, como é que é montado, é muito simples, tá? Ele é bem leve, ele é bem resolvido, tem todos os componentes bem resolvidos também. O acionamento pode ser manual, pode ser elétrico. Então, se a pessoa quiser colocar a persiana elétrica, consegue colocar também, tá? E aí, tendo um comparativo com a janela de correr 3 planos, a gente vê que o custo-benefício de uma janela integrada é até maior do que ter uma janela de 3 planos. Mas é mais caro? É um pouco mais caro, sim. Porém, um argumento de vendas que vocês podem ter é da iluminação, e por ter um produto que quem olhar por fora vai falar, nossa, esse padrão é bom. Né? Porque mesmo sendo uma Smart 2.0, tem uma persiana integrada. Então isso também chama a atenção do próprio comprador. O Maxiar, na linha Smart 2.0, tem 3 tipos de fixação, que é contramarco, sistema pacote e sistema colado, fixação química. Smart 1.6 não tem Maxiar, é verdade, não tem Maxiar, porque a Smart 1.6 já é muito reduzido. No Maxiar, se a gente pensar em 1.6, fica muito fraco. Então, para não ter esse tipo de problema, tá, a gente criou o quê? A Smart 2.0 fez a fixação química nela. Então, você usa
a Smart 1.6 na casa e no banheiro, né? Na parte do banheiro, você pode estar oscilando a Maxiar da 2.0, que também vai ter o design parecido com a das coladas, né? Com relação ao Maxiar, o corte é feito, o marco é feito a 45 graus, tá? Reduz as usinagens, tá? E ela dá mais estabilidade no marco. A estabilidade para não ter... As folhas, elas podem ser com baguete e sem baguete, né? Tem a opção das duas partes. Tá? Então, novamente, né, a gente tem a preocupação ainda dos componentes, sempre levando em conta isso. O componente é parte muito importante do produto, então, sempre ressaltando isso. E tem os estampos, da mesma forma que 1.6, tem os estampos de todas as partes. Em função daqueles estampos também, a gente consegue ter um acabamento bonito em toda a peça. E a velocidade, né? Se você tiver que fazer isso num pantógrafo, o tanto tempo você ia demorar para fazer essas usinagens, tendo um estampo, você consegue em poucos segundos estar fazendo uma coisa que você demoraria talvez meia hora, uma hora. Aqui as tipologias, e foi acrescentado naquelas da Smart 1.6 a parte de maxilhar e fixo. Agora a gente já está entrando num segmento melhor, que dá 2.5, que já é de médio a alto padrão. As considerações são quase as mesmas das outras, né? Com design arredondado, utilização de vidros simples com sem baguete, tá? Tem as persianas, tem as venezianas, tem acionamento tanto das persianas como manual ou a motorizada, tá? E a dupla vedação, conforme te disse. Sim, todos têm limitações, tá? A gente não vai falar que não tem limitação. Todos têm limitações. Dependendo da cada região, a gente coloca uma limitação, sim, tá? Então, no catálogo, tá? Nós colocamos as isopletas, né? Colocamos algumas montagens e ali indica até o limite de cada produto, tá? Isso também tem que ser colocado. Porque se a gente não coloca isso aí, é uma norma, a norma exige que você mostre até onde você pode atingir esse produto. Então, todos os produtos que nós colocamos têm as suas limitações. Tá? Lógico, se quer maior, a gente já tem que pula para um segmento superior. É sempre assim. Eu tenho uma janela de 1,20 por 1,20 m, né? Que é mais para segmento popular. 1.6, resolveu. Mas aí essa outra empreendimento já tem 8 andares. Então, vamos partir para 2.0. Então, assim, sucessivamente. Então, você vai vendo o produto e vai colocando conforme a necessidade, né? A exigência de ser um produto melhor, conforme a exigência das regiões, vai subindo um pouquinho o nosso produto também. Aqui, tá? Como um chamariz desse produto, nós colocamos o trilho de nylon, tá? Nele. Por que o trilho de nylon? Ele é mais suave para correr, não faz muito barulho, né? Então, o manuseio fica melhor para o manuseio. E a gente também percebeu que em alguns produtos da linha 25, muitas delas não oferecem esse tipo de recurso. Então, nós colocamos no nosso produto. Não quero? Tem opção sem também, não tem problema. Tá? Isso aí é uma opção. Essa parte do maxilhar, né, que é a bitola de 25 milímetros. Aqui a gente já consegue colocar até vidro de 6, nos outros a gente não consegue até vidro de 6. Tá? Aí a gente já consegue o vidro de 6. Né? Os perfis estão arredondados, né? Vedação também, toda periférica, né? E dá para fazer aquele conjunto, tanto maxilhar como dos fixos. Aqui já entra a porta de giro, que não tinha na outra, aqui já começa a entrar também. Então, essa linha contempla já uma porta de giro, tá? E ela dá para fazer tanto com venezianas como com vidro, tá? Dá para montar ela com cortes 45, tá? Por ser perfil de cunha, né? Macho cunha.
consegue fazer 90 também, porque tem o perfis das travessas com olhal. E dá para fazer também o combinado, né? Eu quero fazer a parte de altura e a superior 45 e a parte inferior com 90. Consegue. A gente consegue fazer também. Aí os estampos, também tem toda a vantagem de ter um estampo para poder fazer. As tipologias e ainda a entrada dessas duas partes, que agora é a porta, faz parte do conjunto da 2.5. Aí já entramos já no alto padrão, que é a Imperial 3.5, que é a bitola 35. As mesmas considerações, a design. Agora aqui já consegue colocar um vidro duplo, tá? Um vidro insulado, tá? Sempre com baguete e sem baguete. As integradas, as venezianas, motorização das persianas, né? Pode ser manual. E uma coisa que chama atenção para a gente é no caso do rolamento duplo. Um produto maior, né? No segmento superior, exige também que, assim, vai ser colocado com vão maiores, exige que tenha também uma carga maior. Então, uma rodana dupla para ter 240 quilos. E a vedação, sempre, né, colocado como uma vedação dupla, todo periférica nos perfis. A Maxiar já tem um design diferenciado, tá? Ela é mais arredondada, tá? Ela é bonita, assim, bem agradável de se ver mesmo, tá? Ela não tem pingadeira. É que hoje nós não temos essa amostra, mas ela não tem pingadeira. Ela faz uma vedação periférica em todo o conjunto. E a 45 graus, para agilizar não vou falar agilizar, mas é que você, fazendo 45, você dispensa algumas usinagens. É um pouco ruim para corte, porque demora um pouquinho mais. Porém, dispensa a parte de usinagem, então acaba compensando. Então, portas de giro, né? Essas já são com as bitolas de 35. Então, eles têm 80 centímetros também. Dá para colocar puxadores, né? Dá para conseguir adaptar molas, né? Dobradiças, molas. E uma opção dela é que é um fechamento hermético, que você consegue fazer a vedação por inteiro. Então você consegue ter aquele isolamento estanque, né? Não é estanque, mas você consegue reduzir bastante a vedação. A gente coloca como um desempenho termoacústico, porque a gente consegue colocar agora nesse produto o vidro insulado. Então, colocando o vidro insulado, você já consegue também um desempenho da parte acústica, tá? E dá para ser usado, como eu disse, né, um padrão melhor, consegue usar em grandes vãos. As tipologias são as mesmas que a gente colocou da 2.5, né? Só lembrando sempre que vocês têm a liberdade de estar construindo qualquer outro tipo de tipologia. Aquilo que eu falei no início, tá? Sempre tendo um design próximo. Então, o que acontece? Mesmo você tendo, tá? Você vai utilizar uma Smart 1.6 na porta, tá? E que é um vão um pouquinho menor, aí um vão do lado é um pouco maior. Se você usar 2.0, não é gritante. Então você consegue utilizar esses dois produtos sem aquela mudança brusca de produto que acontece em outros segmentos, outros sistemistas. Eles colocam um produto de baixo, né, assim, de segmento popular e um produto de médio padrão, uma diferença tão grande que se você colocar no mesmo ambiente, você fala, nossa, é totalmente incompatível com isso. Aqui não, aqui a gente consegue fazer essa mistura. Então, desde a Imperial 3.5 até a Smart 1.6, você tem um design muito próximo, para não ter essa diferença de produto. A ferramenta para estampar, desde a 1.6, 2.0, 2.5, 3.5, ela é a mesma e muda o estampo ou são ferramentas diferentes, estampos diferentes? Muda o estampo. Aí o estampo muda. Mas a máquina é uma só? Não. Tudo. Muda tudo. Troca cada linha uma máquina. Você vai ter o estampo para 1.6, você vai ter o estampo para 2.0, você vai ter estampo para 2.5 e assim por diante.
Então, com relação a estampos, você tem que ter conforme a linha que você vai seguir. Seria ideal que se tivesse estampos diferentes na mesma máquina, você trocar o estampo e fazer linhas diferentes. Aí ficaria 100% esse negócio. O pessoal das máquinas não quer isso aí, né? Não, não é da máquina. É que a gente tem a gente tem alguns fatores que influenciam nisso. Numa bitola de 1,16, tá? Quando você vai fazer o rasgo para entrar a travessa, você tem o limite, que é o 16, que é totalmente diferente da 35. Porque você vai ter que fazer o rasgo em 35, não vou para 35, mas 33 a 32 milímetros de rasgo. Ali você vai ter só 14, 15 de rasgo. Por isso que não tem como você chegar e fazer um estampo para todos. Então, você tem que ter 4 máquinas aí, 4  estampadeiras para fazer as 4 linhas. Sim. Essa aí, se a gente chegasse a um nível desse de conseguir fazer um estampo tão versátil, eu acho que é o sonho de todo mundo aqui, pelo menos um estampo que conseguisse fazer todas as linhas, né? Então, mas isso, infelizmente, não só a gente, mas acho que dificilmente teria alguém que conseguisse fazer tudo isso. Porém, você pode, tá? Você não está travado no estampo. Por exemplo, se você fala assim, não, eu quero comprar o estampo e eu vou fazer fazer conforme o que eu vou produzir. Então, você vai entrar nos homologados nossos, que nós temos dos estampos homologados, vai entrar no fabricante e vai falar, olha, eu quero fazer ele especial, eu quero que ele me estampe a 3.5, eu quero que ele me estampe a 2.5 e assim por diante. Então você consegue fazer isso, tá? Você vai virar assim, vai sair totalmente fora do que a gente coloca como estampo de venda e estampo de comodato. E é um estampo seu. Então você consegue fazer conforme a sua necessidade. Da mesma forma que você pode montar uma empresa, assim, na sua empresa, ilhas, fazendo outros. Se o interesse é produtividade, você consegue separar ele, entendeu? Mas aí tem que entrar em contato com os fornecedores e pedir para eles fazerem conforme a sua necessidade. Eu perguntei sobre comodato de estampo, que eu desconhecia essa informação. Sim, sim. Aí entra em contato com nossos representantes, né? Aí eles podem te orientar de como que fazer isso aí, tá? Então ali tem todos os processos, né? Digamos assim. Essa linha supéria, tá? A gente já entrou num altíssimo padrão, que é a parte de oscilobatente, tá? Então tem os abritombas, né? As esquadrias que fazem abritomba, as portas para grandes voos. A bitomba, tá? Ela utiliza a câmara europeia, tá? Então, hoje nós temos homologados, né? Homologado como fornecedor a GS, né? Futuramente podemos ter outros, podemos, tá? Desde que atenda a câmara europeia. Então, uma vez que a gente conseguir, né, colocar o produto atender a câmara europeia, a gente pode estar colocando e homologando esses produtos também. Ele tem um design arredondado, né? Utiliza os vidros, você pode colocar vidros simples, duplos, insulados, tem que colocar insulado com persiana integrada também, tá? Acionamento das persianas pode ser manual ou motorizada, né? E a vedação, que é todo o conjunto, tá? Aqui só, tá? Um esquema de como que é a nossa abritomba, né? E a tipologia, tá? Então são as oscilobatentes, né, de abritomba, dá para fazer, tá, duplo, né, com o peitoril fixo. A gente consegue fazer a integrada. A integrada é colocada, né, se tem uma parte da esquadrilha integrada e a gente adapta a parte do oscilobatente dentro. E a porta de correr. E aí temos a estilo grade, que é o nosso sistema de guarda-corpo, tá? Ela pode ser de vidro, tá, ou em barrotes. Aqui tá umas imagens, tá, de como que a gente tem da parte de vidro, né?
e assim, dá para ser feito em escada também, tá? Então, alguns detalhes, né, de como que ele, a aparência, né, dele, quem tiver alguma dúvida com relação a como que ela é, você pode ver que a gente tem duas instalações, tá? Uma de vidro, uma de vidro que é desse lado, e uma de barrote, que é deste lado aqui, tá? Aí, terminamos a parte da parte residencial. Vou fazer uma pincelada muito rápida aqui, só da parte dos produtos comerciais, que é a parte mais de fachadas, tá? Só para dar uma passada bem breve sobre isso, tá? Então, temos a linha Grid Sky. A Grid, né, esse nome Grid veio porque ela, depois de montada, ela fica com marcações, tanto horizontal como vertical. Então, você cria-se aquela grade, aquela visão de grade. Então, acabou tendo esse nome de Grid, tá? Né? Tipo grelha, né? Você chega a enxergar isso aí. Então, essa tampa que vai dar esse efeito, tá? Então, é usada basicamente no térreo, né? Térreo ou em coberturas também, né? A gente colocou aqui, tá? Principalmente com relação ao desempenho. Ele, apesar de ser assim, usado como cobertura, tem que atender às normas, tá? Nunca fugindo da parte de normas. A linha Atlanta, né? Atlanta, que é a nossa, já há muito tempo no mercado, né? Então, é muito conhecido também. Então, ela tem a parte de pele de vidro, estrutural glazing, tanto em estrutural como em fita VHB, colado com fita VHB, tá? Aqui a gente vai ter só como que é mais ou menos a cada produto, né? Pele de vidro, você enxerga ele todo encaixilhado, tá? Aí tem a parte estrutural glazing, que tem um silicone em toda a volta, né? Colada com silicone estrutural glazing. E a parte de fita VHB, que a gente coloca a fita e colado o vidro, tá? Aqui é só uma mostra de como que é a montagem, mas eu acho que a montagem, se alguém já trabalha com fachada, vai ver que é muito simples, é só ter colocada as castanhas nas laterais, é colocado a travessa e travado ele. E o sistema offset, que hoje é a menina dos olhos da Bimetal em relação à parte de fachada, que se tiverem oportunidade depois de ficarem para a palestra das 6h30, né, o senhor Ari que vai dar, o Ari que vai mostrar também toda a parte de fachada, tá? Aqui a fachada, aqui tem uma amostrinha, né? Então a offset é composto basicamente de perfis, né, que compõem um quadro, né? Então você consegue fazer a montagem dele muito rápida e a velocidade, assim, como é feito em quadros, tá? E é colocado um encaixando o outro, tá? A velocidade de instalação também é muito boa. Então, por exemplo, em um módulo que a gente, né, faz, consegue já tampar um andar. Então, se você montar e vai fechando, fazendo o fechamento, você consegue fechar um andar inteiro com uma velocidade muito incrível. Aqui só uma demonstração de como que é, assim, o módulo, né? E como que é feito o travamento, tá? Tem o insert, pode já passar para você, que é colocado na laje, é travado os inserts, tá? E a fachada apoia sobre ela. Aí tem o içamento, né? A barra de içamento, que é feito o transporte, a gente vai ver no próximo esses içamentos aqui, ó, né? Aqueles inserts que eu disse são esses pontos, não sei se vocês conseguem enxergar, uns pontinhos brancos em toda a extensão da laje. Então ele é colocado, tá? E aí nas barras de içamento é colocado o cabo de aço puxado, geralmente por grua, né? Posicionado e colocado no lugar. Repare que ele consegue um andar. Então ele vai só levando, transportando e encaixando. A obra não precisa estar pronta, tá? Ela pode estar dando continuidade e a pessoa conseguir colocando. Então, já vai liberando frente para o pessoal interno. E aqui é só mais uma representação
Muita gente acha que não dá para fazer uma ventilação permanente numa fachada. A gente consegue, coloca-se umas aletas, consegue. Aqui vale lembrar uma coisa, tá? Sistema de ar-condicionados, muitas vezes, eles exigem algumas, tem suas especificações. Então, procure se orientar antes, principalmente o pessoal de ar-condicionado, para saber qual é a vazão que precisa, tá? Tanto de tomada de ar como de saída de ar. Então, é muito importante você verificar isso antes de estar definindo que tipo de aleta vai ser colocada. Todos eles são feitos ensaios, né? Tanto na parte de esquadrias, tá? Residenciais, como na parte de fachada. Nós fazemos todos os ensaios, estamos colocando sempre dentro da norma, tanto na NBR 10821, no PSQ também, na PPPQH, nós fazemos todos os ensaios, tá? Então, feito todos os coisas. Aqui só uma ilustração, que tem a parte de manuseio. Muita gente acha que, a gente coloca-se uma carga numa esquadria, no sentido de puxar, né? Qual a intenção sobre isso? É evitar que as pessoas, né, não vou falando que a gente consegue segurar uma pessoa, porém, tá, a gente consegue minimizar um pouquinho, tá? Então, isso aqui não se deve fazer nunca, tá? Em nenhuma situação, por mais que a gente consiga atender a norma para não deixar ela escapar do marco, a folha sair com essa carga, tá? Mesmo que a gente consiga fazer isso, não pode deixar as pessoas fazerem esse tipo de coisa. Pois não. Um dono de apartamento pode deixar isso acontecer, né? Não pode. Não pode. Isso não pode, mas eu acho que uma pequena parte aqui, mas já deve ter visto isso. Eu já vi isso acontecer. Não tem jeito, você avisa, a pessoa não pode ficar fazendo isso, mas é engraçado, né? Eles querem limpar e acaba fazendo isso. Não usa cinto de segurança, fica lá pendurado na janela e acaba acontecendo um acidente. Estão todas as certificações, então os produtos são certificados, tá? Todas elas estão dentro das normas. Tá? Aqui algumas certificações, né? E é isso aí. A gente tem também as filiais que podem te atender, com qualquer dúvidas que tiverem aí. Ok? Obrigado. Desculpa, tem alguma dúvida? Não queria nem perguntando. Opa, pode ir. Fachada offset, esse sistema, o negócio que melhorou. Esse sistema de fachada offset, ele é mais caro que a Atlanta 2? Diferença de preço, peso, alguma coisa? Conversa, se possível, na próxima palestra, comenta sobre isso. Porque tem, né, a situação que você vai precisar de atender um voo maior. Então, as necessidades vão fazer com que o produto tenha um valor, entendeu? Você pode ter um gasto, por exemplo, na offset maior, porém, você pode ganhar em velocidade, entendeu? Então, tem os seus fatores. Isso. A troca pode te beneficiar de alguma forma, tá? Então, o sistema stick é mais conhecido. Muita gente gosta do sistema stick, porque é conhecido, né? Que já foi colocado aí em muitas obras, né? E não quer mudar porque conhece o sistema, tá? A pessoa conhece o sistema offset, vê pelo sistema offset e vê a velocidade, começa a compensar, tá? Então, a necessidade. No sistema offset, por exemplo, uma das vantagens dela é de em alguns casos, não precisar usar balancim. O custo de um balancim é absurdo. Então, você tem um custo aí que o balancim vai ficar muito tempo parado. Compensa? Se já compensar pelo preço do balancim que você vai alugar, que vai deixar ele lá parado, já está melhorando o seu custo, entendeu? Então, verifica, assim, com relação ao projeto, todas as etapas do projeto, né? E aí você vai ter seu número.
Então, eu não consigo te responder assim, de parte pronta. Vale a pena, faz stick. Por quê? Ou vale a pena, faz offset. Por quê? Porque depende muito do seu projeto e a necessidade do seu projeto. Tendo o projeto em mãos, traz, a gente analisa, a gente vê qual que sai mais vantagem. Tanto no peso do alumínio, como de repente no final da obra, que é a instalação. Se nós requisitarmos, tem como um técnico fazer uma apresentação dessa dentro da nossa empresa? Sim, sim, com certeza. Com certeza. A gente disponibiliza um pessoal para ir lá, orientar, tá? Mostrar as vantagens de cada produto, com certeza. Isso pode ficar tranquilo. Entrei em contato com a gente, olha, vou usar um produto X, eu queria uma orientação sobre isso. Pode ficar tranquilo. A gente está